Eu entrei aqui para dar aula na FEAL, para fazer pesquisa também, inicialmente mais vinculado à engenharia biomédica. E eu não sei, talvez, não lembro agora se é nessa turma ou se é na outra turma que tem gente da. Talvez tenha alguém da biomédica, não sei. Mas enfim, e aí comecei a dar aula em outros cursos também. Então eu sou professor integral, né, como outros aqui da FEAL. Então estou dando aula em várias faculdades. Eu estou na educação, estou lá na comunicação também. Na saúde eu estive. Voltei, aliás, esse semestre, vou ter uma disciplina na saúde. E a minha casa mesmo, a FEAL, eu estou agora com a disciplina de humanidades, né? Eu estou super feliz com isso, né? Eu nunca ministrei essa disciplina. A disciplina é razoavelmente recente, né? E ela vem para suprir uma necessidade mesmo que a gente tem dessa formação humanista, formação mais ampla, que vai ser muito importante para vocês em diversas situações. E assim, falando bem de modo pragmático, já de cara eu acho que vai ser bom para a ACI, né? Para essa avaliação que vocês vão ter aí, que vai ter um peso grande, né? Então é legal a gente ter esse espaço aqui, né? Eu quero que vocês se sintam super à vontade para interromper, para comentar, né? A gente trocar ideia ao longo de todo o semestre, tá? Então, eu estiver falando alguma coisa, vocês podem interromper, comentar. A disciplina vai Pode ser. ter certeza que o Alisson vai interromper. É... então, é que essa disciplina é, ela é particularmente, vamos dizer, propensa a isso, né? Porque a gente vai estimular, a gente quer estimular o debate, a troca de ideias, né? Deixa eu falar então um pouquinho mais para vocês, que a minha experiência na FEAL sempre foi, tem três disciplinas principais assim que eu ministrei nesse tempo todo aqui, que foram a física, na verdade as físicas, né? Eu dei aula de física experimental, mas dei muita a parte de física 1 e física 2, física geral, que eu sou, na verdade, a minha segunda formação é física. E também os cálculos, né? Dei aula de cálculo 1, cálculo 2 muitas vezes, né? E também a parte de estatística, né? De modo que no ano passado eu tive, como todos nós, né, tivemos um ano desafiador e eu preparei mais ou menos umas 150 aulas online de cálculo, de física e de estatística. Quando fui surpreendido, né, agora com essa virada de ano e tal, eu fui premiado com a disciplina de humanidades. Estou super contente, mas eu estou começando do zero, né? Os materiais eu estou preparando. Então, para quem está acostumado com a VEA, ambiente virtual, né? É comum, muitas vezes, a gente já tem a disciplina pronta e pede para resgatar, colocar no ar. E no nosso caso, vai ser diferente, né? Eu vou montando a disciplina aos poucos com vocês ao longo desse semestre, né? De modo que vocês são, desde já, muito importantes para mim. Vocês vão me ajudar assim, a sentir a disciplina. Por isso que a opinião de vocês é sempre importante, tá? Bom, eu falei da física como segunda formação porque a minha primeira formação é música. Eu sou músico, eu tenho a formação técnica de música, fiz 10 anos, né? Curso técnico completo, tal, fiz uma especialização. Então eu tenho essa parte da música muito forte, né? Mas aí tive uma banda de rock, eu fui vocalista de banda de rock em Santos, na minha cidade, né? E tive um pouco de vivência nisso. E depois eu fui para física, né? Fui fazer Unicamp, fiz Já a considera, hein, professor, músico? músico, é. Muito E aí, legal. Não, Corda, já tô sopro e imagi- tal. inclusive já tô tem já tô um imaginando a próxima aula com a introdução já, com Corda. não, música, eu tô aqui, ó, fazendo a aqui introdução. na minha sala, eu tenho atrás de mim tem um piano, né? E aqui na minha frente tem um conjunto de percussões, tem bastante coisa. Não assim, a gente pode combinar, viu? Eu acho que essa disciplina ela permite essa, vamos deixar no ar a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Mas Certeza. é isso aí. E aí eu fui para física na Unicamp, né? Fiz a física, a graduação, o mestrado eu já estava mais migrando para biofísica, porque eu sempre acreditei muito, sempre gostei muito
das atividades interdisciplinares, né? Eu sempre achei legal. Então eu trabalhei um pouco na biologia e um pouco na física, lá na Unicamp. E aí o doutorado, eu fiz um doutorado realmente amplo, que na Unicamp sai o título que eu tenho é de doutor em ciências, porque aí justamente fiz essa integração de assuntos, né? Eu trabalhei com processos biofísicos e bioquímicos da fotossíntese, estudei plantas. E depois disso fui para a USP, né? Já doutor em ciências, fui para a USP, onde eu fiz um pós-doutorado mais aprofundando nesse estudo de transgênicos, trabalhei com transgênicos, então tem a questão da produtividade, da biofísica, das mudanças, né? Então sempre essa vivência, vamos dizer assim, interdisciplinar, né? E quando eu comecei na Univap, entrei para propor pesquisas na área de engenharia biomédica, então trabalhei com acústica, mais voltada para a caracterização de materiais, né? E fiz projetos também na área de odontologia, sempre nessa parte de caracterizar materiais, resinas, e na biomédica, né? Estudei pele humana por um tempo, né? Estudei pele de aluno por um tempo, né? E, bom, com o passar do tempo fui desenvolvendo a parte de cálculo e da estatística e eu comecei a pegar um gosto muito grande pela matemática, como professor mesmo, né? Então, por isso essa proposta minha e da Priscila da gente futuramente, em breve, fazer um grupo mesmo de pesquisa que envolva alunos da FEAL, para a gente estudar um pouco estatísticas de coisas do cotidiano, né? O ano passado e esse ano também, né? Eu estou muito envolvido no estudo da epidemiologia, da estatística da Covid, tenho feito algumas coisas a esse respeito, inclusive acabei de ver que no jornal desse fim de semana no Vale saiu uma mini entrevista minha, um bate-papo sobre essa questão da Covid, né? A dificuldade que está, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham que começou a tomar vacina e resolveu. Não é assim, tem todo um tempo, precisa atingir um número grande de pessoas. Então, esses assuntos, as coisas estão acontecendo de modo inédito e complexo, né? E aí eu vou tentar trazer na disciplina um pouco desses debates, né? Sempre levando em conta o interesse de vocês também, o quanto que vocês se interessam por isso, né? A gente tem uma ementa, eu não sei quantos de vocês, eu vi que a maioria já se inscreveu no Aveia, certo? Quem não se inscreveu é só entrar lá, tem o link, não precisa de senha por enquanto, eu tirei a senha, né? Até o fim do mês vou deixar sem senha e tal. Então tem a ementa lá, eu pensei que a gente agora talvez possa apresentar a ementa, deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Ah, tá, só um boa noite, sim, claro. Então eu vou colocar aqui para a gente começar a falar um pouquinho do plano de ensino. Tá aparecendo aí para vocês, né? E entrou aí, não? Plano? Ainda não, tá vindo. Não? Entrou. Agora Tá. sim. Então, beleza. Esse aqui é basicamente o que vocês têm também no Aveia, tá? Então, a disciplina tem um nome de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania, né? A gente vai ter essas 2 horas semanais, mas desde já eu quero convidá-los, né? Quero dizer que é um interesse nosso da gente compartilhar links, né? Leituras, às vezes vídeos, né? Coisas possíveis da gente ler, enfim, interagir, conhecer, sem querer sobrecarregar ninguém, mas assim, ressaltando a importância da gente estar antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu vou tentar fazer isso, e assim, acho que o Aveia é um lugar legal para a gente colocando links, né? E da parte de notícias, por exemplo, e leituras eventualmente, né? Eu estou trabalhando firmemente, estou com uma pilha de livros aqui de sociologia, estudando que nem um louco, para poder trazer o melhor para vocês aqui, né? E, inclusive tem uma notícia, já vou dar uma notícia bem legal. Boa noite, posso criar um grupo de WhatsApp da sala? Bom, claro, vocês fiquem à vontade, podem sim, né? Uma coisa legal, a gente tem vários livros na bibliografia, eu vou passar rapidamente e comentar com vocês, mas o legal é que eu consegui uma doação
de uma quantidade grande de um título de um desses livros que está como bibliografia fundamental, que é o Sociologia Hoje. É um livro geral, né? Mas bem completo, um livro recente de 2017, se não me engano. Eu consegui 20 exemplares para a universidade. Comprei um e negociei uma doação de 20 exemplares para a Univap. Isso porque identifiquei que a gente não tem muito material nas bibliotecas assim que fosse legal para essa disciplina, né? A gente tem alguns textos básicos muito importantes, né? Por exemplo, Emílio Durkheim, a gente tem o Raymond Aron, são livros importantes, mas são livros assim mais técnicos e pesados, né? Então eu achei que era legal a gente ter uma coisa mais geral e mais acessível. Então a gente tem, a partir da semana passada, 20 exemplares do livro Sociologia Hoje, vocês podem procurar. E vocês podem usar a biblioteca, vocês sabem disso, né? Vocês podem retirar, isso tá funcionando, né? Eu deixei, por sugestão do pessoal da biblioteca, ficaram, se não me engano, acho que 12 exemplares lá na Central, Biblioteca Central, e o restante na FEAL. Porque aí a gente deixa também para outras faculdades também poderem utilizar. Mas deixa então passar rapidamente pela ementa, porque a gente ficou com um tempo meio curtinho, né? Esse primeiro encontro. A ementa. A gente vai falar de ser humano, né? Um ser social, a relação dos seres humanos com a natureza, sempre puxando essa interface com as engenharias, o que a gente pode aproveitar, aprender disso, dessas discussões, e que vocês possam levar para as engenharias, né? O que é cultura, a produção de conhecimento, cultura e diversidade cultural. O ser humano é um ser simbólico, né? Então, às vezes, a forma como você desenha alguma coisa traz um pouco da tua cultura, né? Vamos discutir grupos sociais, comunidade, organizações sociais, desde a Idade Média até a Revolução Científica, Industrial. Precisamos falar do Brasil, especificamente, né? Então, quem compõe o Brasil? Eu gostaria, eu já fiz uma ligeira alteração no plano, né? Ele já está aqui atualizado para vocês. Eu achei que era importante a gente ter o contexto latino-americano. Então, falar um pouquinho da América Latina, né? A diversidade dos povos indígenas, história e cultura afro-brasileira, a gente tem que falar também, né? É importante. Isso é, inclusive, legislado, a gente tem essa obrigação de dar essa formação, né? A presença indígena, relações étnico-raciais, e aí uma parte grande que é de discutir os problemas sociais atuais, né? Coloquei aqui ciência e tecnologia a serviço da sociedade, sim, mas sempre? Será que sim? Será que não? Discutir algumas situações, né? Ética, democracia, cidadania, guerras, globalização, modernidade líquida, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, tudo mudando muito rápido, né? Amor líquido, não sei se vocês já ouviram. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um cara super importante, que faleceu há muito pouco tempo e ele trouxe esses temas, né? Meio ambiente e sustentabilidade, eu já estou com um texto muito bom sobre essa parte aqui, esse tema. Falar um pouquinho de pandemia e crise social, né? E aí os direitos humanos, né? Igualdade de direitos, respeito à diversidade, a importância do Estado laico, né? O combate às violências, combate à violência de gênero, né? Atualidade e perspectivas futuras. Como vocês podem perceber, são poucas linhas que basicamente a gente vai falar, é um desafio isso, né? Como é que a gente vai dar conta de tanta coisa num tempo tão curto, né? Vamos construir isso juntos, né? As interfaces da disciplina, a gente tem interface com qualquer outra disciplina, um monte de disciplinas do curso. A parte de percepção humana e social nas engenharias é muito importante, né? A gente precisa vencer aquela noção de que a engenharia é algo mais frio, técnico, né? Existe um aspecto técnico, mas hoje em dia é comum se falar que o aspecto técnico é coisa de 1/3, talvez 40% assim, do teu trabalho. Você tem muitas outras questões para gerenciar, né? Inclusive em relações humanas também tem isso, né? Você vai vender teu trabalho, você vai atuar junto a pessoas, em organizações, às vezes organizações grandes, com diferentes níveis, né? Então, a gente precisa lembrar disso. O que a gente quer?
né? A gente deseja passar alguns conceitos fundamentais de ciências sociais, aplicar os conhecimentos de modo a permitir que vocês desenvolvam uma capacidade de fazer análise crítica. Está diante de um problema prático. Estou pensando, na verdade, mais que tudo, na vivência de vocês profissional mesmo, né? Transcendendo o curso propriamente, mas quando você está... desenvolver o senso crítico, né? O espírito científico, né? O espírito crítico, a gente conseguir questionar, não acreditar em tudo que lê, né? Exatamente. Verificar se aquilo... Às vezes, por exemplo, você lê uma coisa linda, né? Um texto lindo, maravilhoso, mas será que isso é viável? Será que é possível? Então a gente vai começar a desenvolver isso aqui. Então, essa análise precisa estar antenada com questões da sociedade atual. E aí vamos debater aspectos metodológicos, né? Porque tem uma questão que acho que vai atravessar o curso todo, que é o fato de que a gente tem o ser humano hoje, nós hoje, temos muito potencial tecnológico, a gente tem metodologias avançadíssimas, né? Para fazer um monte de coisas. Inclusive, coisas que talvez a gente não deva. Então, essa que é uma questão, né? A gente pensar um pouco o aspecto ético, né? Até que ponto é por aqui mesmo, ou será que, né? Só porque eu consigo eu vou fazer isso? Não necessariamente, né? Então a gente precisa desenvolver esse debate, né? A gente às vezes vai no automático e nós não queremos isso. Aqui tem a programação geral, que está mais ou menos dividida. Você vê aqui, vocês têm tudo isso lá no Aveia, tá? É um PDF. Que são aqueles tópicos que eu comentei, dividi em 6 partes maiores, né? Cultura, ser humano, grupo social, aí fala sobre o Brasil, né? Os problemas atuais, direitos humanos. E aqui já está um pouquinho mais detalhado, mas é basicamente o que a gente comentou, e nós vamos desenvolvendo. E aqui vocês estão vendo também nessa coluna mais estreita, o número de horas previsto. Mas, gente, quero dizer para vocês que esse número é realmente uma previsão. Nós podemos ficar um pouco mais num tema ou menos, dependendo do interesse de vocês e da fluidez, né? Da gente estar conseguindo perceber relevância, né? Então, a gente pode mudar um pouco essa diferenciação, essa divisão aqui. Estou deixando bastante espaço para os problemas atuais, né? E muito bem. Aqui, sobre a avaliação do aprendizado, aquela pergunta, né? Mas como é que vai avaliar, né? Bom, eu estou com a ideia seguinte, eu queria abrir isso com vocês agora, porque quando vocês já estão no segundo ano, vocês já sabem que no final do semestre vocês têm direito a avaliar o professor, né? O professor avalia vocês e daí no final do semestre vocês vão fazer aquele questionário, preencher o questionário. E aí tem lá, né? O professor apresentou, se não me engano, as primeiras perguntas. O professor apresentou o plano de ensino na primeira aula, falou da ementa. Opa, esse ponto eu quero porque eu estou apresentando aqui para vocês, né? E tem uma outra coisa que o professor discutiu a avaliação mesmo, né? Conversou com vocês sobre a avaliação do aprendizado. E então eu quero apresentar essa proposta, né? A gente pode até mexer, mas eu sinto que vou tocar os corações de vocês aqui, porque eu estou com a ideia da gente não ficar preso à prova formal. Em princípio, eu prefiro que a gente faça uma avaliação de modo mais contínuo, né? Como que é isso? Produção de textos, né? Participação de fóruns. Tem um fórum que eu já coloquei um primeiro texto bem simples, tal, uma coluna, né, de jornal, tal, para que vocês possam ler e dar sua opinião, fazer um comentário. Inclusive o Paulo Henrique já queimou largada em pleno período de férias ainda, né? Não foi? Já respondeu, preencheu, achei excelente, tá? Eu não podia dar retorno porque eu não posso dar retorno antes do horário oficial. A partir de agora, já estamos como é que está correndo o cronômetro, né? Então, a proposta é que a gente faça leituras, trabalhos, exercícios, né? Bate-papo, debates, apresentação de seminários. Podemos fazer, nenhum problema com isso, né? E tudo que a gente fizer, essa cesta de atividades aí, a gente compõe com pesos iguais. Vamos supor que a gente faça 5 atividades aí.
a gente faz a média das 5 e aí dá uma nota para o bimestre. E lembrando, essa nota eu vou chamar de AMC, porque é a nota da avaliação de modo contínuo, no nosso caso aqui. Vai valer até 7 pontos, porque é aquela história que a Priscila acabou de falar. É um peso, né, que vai ter peso 7, porque tem peso 3, que vai ser da ACI. E na ACI, de certo modo, a gente também vai estar lá, porque nós vamos tentar puxar assuntos mais atuais. E uma notícia para vocês, não sei se é para o bem ou para o mal, acho que é uma coisa boa, é que eu acabo de ser nomeado membro dessa comissão que vai fazer a ACI. Então, acho que vai ser legal. A gente vai estar junto nessas duas esferas, né? Na disciplina, mas também eu vou ajudar a pensar essa avaliação de conhecimentos integrados, né? Ela vai transcender a nossa disciplina e vai valer para todas as outras. Gente, só um minutinho que eu estou vendo um monte de inserções no chat aqui. Quem quiser entrar... Ah, tá, já tem um grupo, tá rolando um papo aqui sobre o grupo do WhatsApp, não é isso? 3UNB. Mas eu vou criar um grupo da matéria. Ah, tá. Pra gente trocar até os textos e tudo, né? Eu acho que é legal, porque essa disciplina, ela tá juntando... tem alunos de várias engenharias, inclusive tem um ou dois que não são propriamente do 3UNB, mas tem gente que tá... Eu tô sabendo que tem gente até da arquitetura pingando aqui. Então, é legal, né? Bom, aos poucos a gente vai... Tá, então tá aqui, beleza, tá compartilhando o link, enviar o link, tá. Vão conversando isso. Depois, se vocês fizerem um grupo, o que a gente pode fazer é colocar informações no Aveia, no link na própria disciplina, né, na página da disciplina, a gente pode colocar informação, né? Eu estou fazendo uma coisa diferente aqui. Opa, pausa para você. Eu estou fazendo uma coisa diferente esse semestre. Todo semestre eu junto as turmas todas, né? Por exemplo, estou dando 3 turmas de cálculo, eu junto numa página só. Mas esse semestre eu resolvi ter mais trabalho. Eu vou deixar as turmas separadas, que é para poder... as turmas de vocês já são junções, né? Então eu vou tratar cada uma, porque eventualmente pode não ser os mesmos assuntos que aparecem, a gente pode enfatizar mais uma coisa aqui, outra ali, a gente vai fazer isso juntos, né? Então vocês vão ter esse link que vocês têm do Aveia vai ser realmente da turma UNB, acompanhando a disciplina nossa. Bom, mas a nota então está mais ou menos combinada. Tudo bem isso? A gente fazer essa forma mais contínua, mais solta de avaliação? Tudo bem? Não significa que eu vou sair dando nota para todo mundo, não é isso, mas é porque a disciplina é uma disciplina de humanidades, né? É melhor do que fazer uma prova. Professor, Né? Thiago, eu concordo com esse tipo de avaliação, eu só pediria, porque a gente, sim, teoricamente, a gente passou por isso no semestre passado, só que a gente ia entregando o trabalho, entregando uma coisa, mas não ia sabendo do resultado, se a gente estava, como é que foi a avaliação daquele resultado, a gente não sabia até o final da composição da nota como é que a gente estava de nota. Entendi. As notas com a nota estranha lá, não deu tempo de rever. Entendi. Não, tudo bem. A gente vai calibrando, mas a minha proposta é não deixar acumular muito, né? Isso tranquilo, bem colocado, sem problema nenhum. Deixa eu passar aqui para melhorar a atividade também, né? Claro, não, tranquilo. E outra coisa, independente, eu vou cuidar das notas, né? Mas assim, eventualmente se tiver alguma coisa mais geral, algum comentário mais geral, assim, faltou tal coisa, que eu estou sentindo que a turma realmente podia fazer um pouco mais, eu vou discutir isso em sala, nas aulas, sem problema nenhum, e vocês podem também perguntar. A nossa disciplina agora ela tem esse privilégio de ser bem tranquila, essa coisa do diálogo, ela está dentro do que a gente quer mesmo. Eu queria falar da bibliografia básica, né? Então, todos os livros que estão aqui colocados são livros que a Univap tem, né? Eu estou dando um destaquezinho aqui para esse Sociologia Hoje, esse primeiro, né? Marquei em amarelinho aqui, porque é um livro recente que a gente conseguiu, então vocês vão ter acesso físico mesmo, se quiser pegar o livro e tal. A prioridade vai ser realmente da FEAL, né? Já conversei com a Rúbia, a bibliotecária e tal. Então, está fresquinho, foi cadastrado semana passada. A gente tem o Raymond Aron, esse aqui, Etapas do Pensamento Sociológico. Esse livro aqui
é para quem gosta de comer livro. É um livro assim de 900 páginas, tá? Então esse aqui é pesadaço, né? Mas é muito bom, é uma referência, né? Mas é só para vocês saberem, né? Acho que tem 2 exemplares, tal, na universidade. A gente tem um outro que é muito bom. Esse aqui, olha, eu não sei nem pronunciar direito esse nome, Bustin. É um livro também. A primeira edição dele é de 2001, tá marcada aqui, mas esse livro tem edições mais novas. Ciência, Ética e Sustentabilidade. Esse livro é um livro bem bonito. É um livro que dá para ler, assim, legal. São capítulos escritos por diferentes autores, né? E o mais legal é que se vocês tiverem acesso, não sei se algum de vocês usa Kindle, né? Vocês conseguem encontrar esse livro na Amazon gratuito para baixar para Kindle. Então é bem legal. Só que ele está com a edição nova, ele é bem legal. E inclusive livro de estudo é interessante você ter na versão e-book, assim, eu particularmente, depois que eu descobri que você consegue grifar o e-book, fazer né, marcar texto, aí agora estou feliz da vida. Então, aí só sugestão, vocês procurem pelo título, Ciência, Ética e Sustentabilidade, porque a edição nova, o organizador mudou, o sobrenome não vai ser mais esse, ele participa do livro, mas vocês vão achar mais fácil pelo título do livro. Tem um clássico que é o Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Esse livro vocês acham em um monte de lugares para comprar, sebo, livraria, tal, fácil. E tem também na Univap. E tem uma Introdução à Sociologia, que é um livro que eu acho maravilhoso. Adoro esse livro aqui. Eu estou, na verdade, sim, encantado com esse livro. Estou lendo, tal, aprendendo. E que tem uma coisa legal, como aliás o Sociologia hoje também tem, e eu queria propor isso para vocês, são livros que dão dicas de filmes. Acho que todo mundo curte filme, né? Filme e série, né? Hoje em dia é um caminho interessante. Tem muitas séries legais. Passei essas férias mergulhando um pouco nesse universo porque para trazer inquietudes, né? Por exemplo, eu estou vendo e em alguns casos revendo episódios do Black Mirror, que não sei se algum de vocês já viu, mas que é muito interessante. Nossa, aquilo ali é muito interessante. Interessante. E tem coisa pesadaça ali também, mas que vale a pena a reflexão, né? Dar aquela cutucada, né? Então, só para vocês sentirem que é um pouco esse caminho que eu trigo. Eu estou nessa pegada aí, tá? Aqui tem outras sugestões de bibliografia complementar, Marilena Chauí, outros livros, o Engels, né? Origem da família, propriedade privada e do Estado, ou seja, 3 assuntos problemáticos, né? E Engels tratou disso e tal. Um outro cara que eu gosto muito é o Eduardo Galeano, mas esse aqui é a proposta com esse livro, Memórias do Fogo, é trazer um pouco da América Latina. O Galeano é um estudioso, um jornalista uruguaio, né? Falecido recentemente, e que estudou muito história latina, e ele é bem crítico, né? Eu vou trazer textos curtos dele, aquela tijolada, sabe? De vez em quando você dá 30 segundos de leitura, você fica pensando ali, e se vocês toparem, a gente podia ler, sei lá, ou toda semana, ou cada 15 dias, trazer um texto curto dele, a gente vai desenvolvendo isso. E aí tem outros, tem a Minayo. Muito bem. Aqui, então, vamos dizer, explanação geral, né? Apresentação geral da disciplina. Agora, vamos fechar um pouquinho isso. Em seguida, agora já são 8h36 no meu cronômetro aqui. O que eu queria fazer agora era começar a apresentar alguma coisa, né? Fazer uma espécie de aula zero aqui, já com começo de texto e tal. Mas vocês tiveram uma reunião que foi importante também. Então, não sei. Eu queria abrir para ouvir vocês um pouco. Se vocês têm alguma vontade, expectativa, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade, falem agora. Vamos dar um espaço para vocês aí. Silêncio total. Estou esperando o Alisson começar, professor. Vocês estão aí presentes, né? Eu abri o áudio. Pode falar. Não sei, eu tô bastante animado com a disciplina,
Acho que vai ser bastante produtiva, pelo que eu vi ali no Havaí, os, os trechos dos livros e também tinha um artigo também sobre. Não lembro, não lembro, acho que era sobre Freud, se eu não me engano. Era da Veiga de Almeida, era de um grupo de psicólogos falando sobre. Não lembro sobre o que era, Então, mas. gente, o que o Paulo tá falando, você vê que o menino estuda, hein? Já foi atrás das referências. Na verdade, a gente aqui vai. A ideia é lançar mão de todo o conhecimento humano que tiver à disposição. Então, por exemplo, vocês podem achar super estranho, né? Falar de Freud. Mas tem algumas coisas que é muito interessante a gente comentar, sabe? O cara foi brilhante. Eu estou estudando, assim, Freud, né? E ajuda a gente a entender muitas coisas, né? Inclusive contemporâneas, né? Ele foi um visionário. Tem, tem um, um- tem um também, professor, que eu apenas não li nenhum livro dele, eu vi pequenas partes de livros, de estudos que ele fez, que é o Max Weber, que ele fala muito da racionalidade e do desencantamento de pessoas. Que é, Sim, assim, aí eu vou falar a surpresa que eu tive quando eu vi a matéria que eu estava matriculado, né? Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. O Alisson, eu brinco muito com o Alisson, que a gente falou muito isso com o Alberto no semestre passado, que a gente faltava assim a gente gostaria de ter a aula do Alberto na sala de aula numa roda, para a gente falar de meio ambiente, olhando no olho do outro, trocando ideia. Então, verdade, aqui verdade. talvez, ó, Alisson, seja a matéria de falar sobre Sim, sim. cidadania, do que a gente está vivendo Essa hoje. É, modernidade líquida aqui, é super interessante é. esse tema, cara. Então, Das como então. está evoluindo, Eu como vou a passar, química logo vai logo eu chegar. vou disponibilizar um texto do Bauman para vocês. Assim, eu vou até mandar um texto completo, mas a gente não vai nem discutir tudo, porque talvez não vai caber no período nosso de aula. Mas eu deixo a referência sempre a mais. Eu vou procurar fazer sempre a mais, né? E que legal. Eu estou muito animado. Eu acho que foi. Eu estou sentindo assim como se realmente é um prêmio para mim dos 20 anos, assim, eu ter o direito de poder ter essas discussões com vocês, sabe? Estou muito feliz e de certo modo é um retorno para a FEAL, porque eu estive emprestado para vários cursos que eu falei para vocês, né? Tive lá na comunicação, estou ainda, né? Na saúde, na educação, mas trazer um pouco também dessa minha vivência na própria Univap, trazer um pouco para vocês. E quem sabe a gente conseguir a partir dessa disciplina pensar em pontes mesmo, né? Por exemplo, pensar em trabalhos que possam integrar algum aluno dessa turma com alunos lá da comunicação, por exemplo. Né? A questão de. Então, tem muita coisa, muita possibilidade. Pessoal de materiais, que pode interagir com o pessoal da saúde, né? Outras disciplinas que podem interagir até com moda, né? Parte de química e de materiais também. Então, eu tenho esse histórico de estar em várias faculdades ao mesmo tempo dentro da Univap, né? E eu vou tentar usar isso a nosso favor, né? E aí, mais algum comentário? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, porque a gente está terminando esse horário, vocês vão ter agora encontro com a Priscila mesmo. Eu tenho. Eu fiz um primeiro texto que assim, eu chamei de uma trilha pelo conhecimento, né? Que é apresentando alguns, né? Sei lá, tem 15, 16 nomes, de pensadores, de pessoas importantes na história do pensamento humano, né? Se preocuparam com o indivíduo e também com a sociedade. Eu queria apresentar isso para vocês, mas não vou fazer isso agora porque não coube nesse espaço nosso, né? Nós tivemos essa reunião com a Priscila. Agora, parece que na segunda que vem vai ser já a gente não tem aula por causa do carnaval, né? A gente tem duas opções. A gente pode fazer. Eu posso começar o dia 22 já com tudo apresentando esses nomes, dando essa pincelada geral, que acho que tá bonito, eu estou caprichando aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também. São 4 pagininhas em PDF. Acho que eu vou fazer caber em 4 páginas de PDF. E posso mandar antes. Aí eu não sei se como vocês querem fazer. Eu posso mandar também antes, disponibilizar lá e fazer a leitura também no próprio dia 22, fazer o comentário, né?
porque a gente vai ficar sem se ver, né, semana que vem. Como que vocês querem esperar dia 22? Já estão a fim de ler? Aqui vai ser tudo conversando. Envia o quanto antes o material. Depende da galera aí. Por mim, pode liberar, não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, eu vou assim, então eu vou aproveitar que a gente tem esse tempo e eu vou pegar, talvez, hoje, amanhã, vou dar uma revisada nisso, dar uma resumida. Vamos dizer que é um time de pensadores aí, tá? Começando lá de Sócrates, vindo até o Bauman, né? E aí eu vou fazer esse resumo e coloco um PDF, talvez até terça, até quarta-feira no máximo, eu coloco lá no Aveia. E isso vai ser o começo da nossa próxima aula. Eu vou apresentar isso na próxima, mas aí quem quiser ler, a gente já chega mais azeitado, já mais por dentro. Professor, por exemplo, do jeito que você está colocando alguns textos de alguma forma, pode ser que tenha algum aluno que ainda, às vezes, nem teve esse pensamento crítico de alguma forma, né? Às vezes acabou de sair já está no terceiro semestre de faculdade, mas às vezes não teve esse tipo de pensamento ainda, de ideologia, nada. Talvez ele vai pesquisar dentro de um texto desse para se identificar com alguma coisa, para talvez falar sobre algum assunto, né? Talvez tem pessoas que não têm essa facilidade de debater, né? Então já vim com alguma coisa do aluno pronto, vai ser um pouco complicado, talvez no começo apenas. Ou às vezes até não conhece direito, né? Às vezes pode pesquisar, instigar, né? O pensamento, tudo. Eu vou deixar bem resumido, como quase uma lista de nomes, assim, ó, esses caras pensaram coisas importantes, sabe, meio nesse aspecto. E aí a gente no dia 22 conversa sobre eles e dali vai ser o start mesmo da disciplina, tá bom? Só vou pedir então, talvez um dia a mais, 2 no máximo, para poder deixar legal esse material e já coloco lá, tá? Uma última coisa, não precisa resolver agora, mas assim, até o dia 22, vão pensando, vão sentindo as disciplinas, porque o Aveia está com novos recursos, né? Tem o formato tradicional de apresentação, que é o de tópicos. Eu particularmente gosto, é como vocês acho que sempre tiveram. Tem a lista de tópicos lá, os itens, né? Estamos acostumados com assim. Né? Vocês estão acostumados. E agora tem novas formas de apresentação. Uma delas é uma forma chamada de blocos, que na verdade é mais condensado. Então são, acho que quadrados assim, onde você clica e aí você entra naquele tópico. Eu não sei, eu gosto muito dos tópicos porque você tem aquela visão mais geral. Mas o pessoal que desenvolveu a opção de blocos diz que é bom para quem está no celular, para quem usa o celular, para não ficar tão carregado. Eu não vou, por enquanto, estou deixando o tradicional, né? Talvez vocês tenham alguma disciplina que use esse formato condensado em blocos, é como se você tivesse um caderninho separado, daí você tem que clicar. Se vocês acharem interessante, é fácil de alterar depois, tá? Por enquanto eu estou no tradicional, mais garantido, mas fiquem à vontade para caso queiram sugerir alteração, tá bom? Beleza? Ok. Aí, então professor, só caso faça esse sistema de blocos, eu não sei se a galera vai pensar assim também, porque como a gente está acostumado nessa linha de continuidade de conteúdo, a gente está acostumado com a primeira aula, a segunda aula, tal. Caso faça de blocos, o nome da aula e coloco o dia também, que no caso eu fiz muito isso, eu via pelo dia que eu tive a aula, né? Para eu não me perder. Aí se for por blocos, talvez a descrição da atividade não coloca só o nome da matéria, coloca o dia também. Eu acho que o blocos vai... Acho que o blocos esse sistema de blocos vai confundir um pouco. A lógica para programação tá nesse sistema de blocos. Já está em blocos. Não é? Aí acho que confunde um pouco, porque as matérias ficam agrupadas por blocos e aí fica meio confuso mesmo. Eu também gosto da coisa um pouquinho mais ordenada mesmo. Então eu vou deixar por hora no tópicos tradicional. E aí os vídeos que a gente fizer de aulas, né, eu já coloco com as datas. Isso aí tranquilo, né? A de hoje é uma aula muito de apresentação, né? É quase um oi assim inicial, mas eu edito e coloco lá, tá bom? E a partir do dia 22, então a gente vai estar junto mesmo, né? Já tem esse primeiro fórum para vocês lerem lá, para vocês não ficarem tão assim sem nada para fazer, né? Já dá uma pensada, tem um texto lá. E se vocês puderem nas próximas aulas, mostrem a carinha também, que a gente gosta de ver vocês aí, tá bom? Agradeço o Paulo, né?
turma que participou aí também.